Dona Cássia, hoje é carta de Paulo, então é paulada, né? Hoje é a mensagem mais pesada. Quem aqui ama uma mensagem pesada ou gosta só de leitinho, mamãozinho, pera? Quem ama aqui umas pauladas de Paulo? Paulo de vez em quando dá umas pauladas na gente que a gente sai meio empenado, né, da leitura, meio cambaleando, né? E hoje é um dia de cambalear, dá uma cambaleada, Vivi vibra, ó. A Vivi vibra. E qual é o tema da mensagem hoje? Crescer não é amadurecer. Crescer não é amadurecer. Vamos fazer a nossa declaração de fé antes de mais nada? Bíblia de papel, quem está com Bíblia de celular. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém. Nosso texto hoje para meditação está na primeira carta aos Coríntios, 3, de 1 a 3. É um texto bem conhecido, é um texto bem comentado. A gente de vez em quando brinca com esse texto. Primeira carta aos Coríntios, 3, de 1 a 3. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Amém, misericórdia. Versão NAA. Acho que é NAA ali. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida. Glória a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Porque o Senhor, sempre que abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Pai, fale com a Tua igreja, fala comigo. Pai, precisamos ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor quer de nós, o Senhor quer para nós, a direção que o Senhor quer que sigamos. Pai, esteja tocando nos nossos corações e transforme, Pai, que possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E essa palavra, ela foi fruto, não foi essa assim necessária, ela estava no meio do discipulado da liderança da igreja, e ela estava também no meio lá do discipulado dos homens, às 10 horas da noite, na segunda-feira. E eu achei muito importante te dar uma aprofundada nessa palavra hoje, para toda a igreja, a respeito da maturidade cristã. Tem como botar a imagem aí da pregação, por favor? Eu estou gostando muito de criar essas imagens na inteligência artificial, é muito divertido. Eu criei essa imagem aí, a respeito do alimento, que Paulo ele fala. O leitinho, né? O alimento de criança. Eu coloquei no lado da mesa os alimentos de criança. E coloquei do outro lado os alimentos de adulto. E não podia faltar, né? O nosso mocotó está ali. Está ali, o nosso mocotó está ali no cantinho dele. Comida forte de adulto. E hoje a gente vai passar por esse texto. A gente vai falar um pouco sobre isso. A comida de adulto e a comida de criança. E hoje essa pregação é a comida de adulto. E vocês vão ver isso lá no final. Existe muita gente que sai da igreja porque, pastor, a pregação aqui ela é muito rasa. Eu estou indo embora da igreja porque eu quero pregações mais profundas. Aí você para pensar. Nem todos dentro da igreja estão no mesmo nível.
E o que você acaba fazendo? Você acaba nivelando um pouco por baixo para que todos alcancem a plenitude. Você não pode chegar numa igreja e pregar feijoada, picanha. Tem que ir devagar. Rabada. Ontem eu comi uma rabada no restaurante da Dona Cida, um mocotó e rabada. Saí de lá meio torto. Mocotó com rabada. Já pensou na mistura? E alimento sólido é que te fortalece. O alimento de beber, rapidamente você está como? Você se alimenta, você bebe um copo de leite de manhã, daqui a pouco você está de novo visitando a geladeira, porque ele não te sustenta. E a gente precisa de uma gordurinha, da costela, da picanha, para poder dar aquela sustância durante a caminhada cristã. E Jesus, ele passou por esse processo. A gente tem que seguir Jesus, ser cópia de Jesus. Ele passou por esse processo. Lá em Lucas 2,40, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça. Crescia e se fortalecia, aqui é no corpo. Ele crescia em estatura e se fortalecia. A gente vai lá para Lucas 2,52, que crescia em sabedoria, estatura e graça. Diante de quem? De Deus e dos homens. Ele crescia diante dos homens e crescia diante de Deus. Durante a caminhada de Jesus, ele teve um fortalecimento espiritual durante a caminhada. Hoje eu estava assistindo um pouco da aula de batismo lá do Cassiandro e todos podem se batizar, todos. Uma criança chegar com 2 anos de idade, uma das perguntas foi essa: posso me batizar? A criança de 2 anos, ela tem consciência do que é o batismo para ela se batizar? Ela não tem essa consciência. Se eu não me engano, a Lagoinha, o Denis, se eu estiver errado, me avisa aí. Acho que é a partir dos 9. Foi uma idade de consciência do batismo. Acho que é isso, é 9 anos. É uma idade de consciência do batismo. Eu fui batizado quando criança na igreja presbiteriana. E é o batismo quando criança, depois você tem uma profissão de fé na adolescência. Mas depois de adulto, eu também desci as águas, fui batizado nas águas. Porque eu queria ter essa experiência. Como é que eu vou batizar os outros se eu não fui batizado nas águas? Eu quero ter essa experiência. Não que é necessário. O batismo da igreja presbiteriana é válido. O da igreja, se eu não me engano, a igreja batista também, metodista batiza também criança. Também é válido. Mas e a consciência da escolha? Uma criança, ela tem consciência e maturidade para escolher a fé dela e a quem ela vai seguir a vida toda. Ela não tem essa consciência. E como exemplo de Jesus que foi batizado aos 30 anos, a gente prevê essa consciência da criança para ela escolher. Eu quero ser batizado. E Jesus, ele passou por todo esse processo. Chegou aqui quando criança, foi ganhando consciência, foi ganhando sabedoria. Essa sabedoria ele foi aprendendo com a caminhada, a sabedoria dos homens, a sabedoria que vem de Deus. E foi crescendo em graça diante de Deus. A mão de Deus estava sobre ele e ele via as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Nós temos um código penal e nós temos uma Constituição. Essa Constituição, ela prevê uma maioridade penal. Qual é a nossa maioridade penal? 18 anos. Uma pessoa ela tem que ter consciência do crime que ela está cometendo. Nós, como pais de adolescentes, temos adolescentes em casa, a gente sabe que ele acha que sabe de tudo, mas na realidade ele não sabe de nada. Nosso adolescente em casa se acha o conhecedor de todas as coisas. E ele não tem o que a gente tem, o quê? A experiência para saber e fazer escolhas. E o nosso Código Penal, ele prevê uma maioridade de 18 anos. Só que tem aqueles que alcançam os 18 anos, mas não pode ser imputado um crime neles, são os inimputáveis. Quais são os inimputáveis? Aqueles que têm... Isso aqui é o Código Penal brasileiro, ele está desatualizado o termo. Psiquiatras, psicólogos, me perdoem, mas eu estou lendo aqui o Código Penal. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ele não pode ser imputado crime dos maiores de 18 anos com essa CID aqui, né? Aquele que tem uma embriaguez completa proveniente de causa fortuito ou força maior. É aquele que é obrigado a beber ou é utilizado uma droga nele e ele comete um crime sob o efeito da droga. Ele não tem consciência
diferente daquele que bebe por conta própria e pega um carro e comete um crime. Esse povo ele não pode ser imputado crime a eles, ele é um inimputável. E na igreja? Na igreja acontece a mesma coisa. Existem os inimputáveis da fé. Por quê? Porque ele vive às vezes 30 anos dentro de uma igreja e continua como um bebê na fé. E eu vou discorrer todos os pontos que caracterizam uma imaturidade na fé, na caminhada cristã. A gente vai bater todos os pontos. Paulo ele fala muito sobre isso em várias cartas a igrejas, ele fala sobre imaturidade, ele trata muito sobre isso. 1 Coríntios 14, 20, ele fala também que a gente tem que ser como criança, mas não em relação ao conhecimento. Temos que ser como criança em relação à malícia. Não ser maldosos como os adultos, ser bons como crianças. Ele fala lá, irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia, sede crianças. Em relação à maldade contra os outros, sede criança. Mas no entendimento, sede homem. Conhecimento, nós temos que ser homens formados. Em relação à malícia, como crianças. Por que disso? Alguém já viu uma criança maquinar o mal? Fulano botou o pé na minha frente para eu tropeçar, mas eu vou chegar amanhã, eu vou dar uma bicuda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. A criança não planeja o mal, ela não tem malícia no coração. Uma criança faz mal a ela numa creche, morde ela, no dia seguinte ela está brincando com essa criança. Ela não guarda nada no coração. Ela não planeja o mal, como novela. Aquela novela, aquele planejamento do mal. E nós temos que ser como crianças em relação à malícia. Mas em relação ao conhecimento e entendimento, nós temos que ser homens formados. E o que é maturidade espiritual? Às vezes a gente fala muito sobre maturidade, mas ninguém explica. Ah, você é um imaturo, você não tem maturidade espiritual. Ninguém para explicar. Mas o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual, como eu havia dito, não tem a ver com um tempo de igreja. Tenho 150 anos de igreja. Eu tenho a minha idade de igreja, fui criado da igreja, tenho 45 anos de igreja. Eu poderia ter 45 anos, mas ser um imaturo na fé. Poderíamos ter pessoas, e temos pessoas na igreja com 2 anos de fé, de convertido, que são maduros na fé. O tempo de igreja não é carteira de trabalho para você dizer que é, não é uma declaração para você dizer que é maduro ou não. Conhecimento bíblico não é sinal de maturidade. Eu já li a Bíblia 150 vezes, sou um maduro na fé. Não é. Você pode ler a Bíblia 150 vezes, se você não aplicar os ensinamentos que estão lá presentes, você continua sendo um imaturo. Posição de liderança na igreja não é sinal de maturidade. Ah, fulano é pastor, ele é maduro. Não. Existem pastores que são imaturos, profetas imaturos, professores de EBD imaturos. Posição na igreja de liderança, ela não é sinal de maturidade. Ah, pastor, como é que eu vou verificar se uma pessoa é madura ou se eu sou maduro na fé? A gente vai passar por algumas características que evidenciam a maturidade e a imaturidade cristã. Nesse texto lido, a gente já consegue identificar o primeiro sinal de maturidade cristã, que é a carnalidade. Ué, pastor, mas existem salvos carnais? Existem. Existe aquele que recebeu Jesus como Salvador e ele continua sendo carnal? Existe. E Paulo ele divide esse tipo de pessoas, os membros de uma igreja ou a sociedade em 3 tipos. Ele fala sobre o homem natural. O que é o homem natural? É aquele que não se decidiu por Jesus. É aquele que não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando a gente escolhe Jesus para ser o Senhor da nossa vida, é automático. Aquele momento de escolha, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E esse Espírito Santo que habita dentro de nós, ele que nos guia e nos direciona. Então, aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, ele não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele não pode ser guiado pelo Espírito Santo. É natural que essa pessoa vai ser o quê? Imatura. O homem
natural, aquele que não recebeu Jesus como Salvador, a natureza dele já é imatura, porque ele não conhece a Deus. Ele não recebeu, ele não é orientado pelo Espírito Santo. E ele fica bem claro isso na versão King James, né? 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito. Na outra versão, NVI, quem não tem o Espírito não aceita as coisas de Deus. Então, o homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Paulo também fala do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo de Deus e que é orientado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. E tem o terceiro tipo, que é aquele que recebeu Jesus como Salvador e vive amando as coisas do mundo, que é o homem carnal. Aquele que é o crente carnal, né? O que é o crente carnal? Eu quero as bênçãos de Deus, os milagres que Ele pode me dar, mas eu quero viver os prazeres do mundo. Eu quero as bênçãos de Deus, os milagres que Ele pode me dar, mas eu não quero servi-lo. Eu quero ser servido por Ele. Esse é o crente carnal. O crente carnal é aquele que é governado pela natureza humana dele. Ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, mas ele manda para esse Espírito Santo: fica quietinho aí no seu canto, deixa que eu resolvo. Esse é o crente carnal, que confia na força do próprio braço. Crente carnal é aquele que age como um animal e é guiado pelos seus instintos animais. Ele é guiado por instintos. Ele não é guiado pela palavra de Deus e o Espírito Santo. Pastor, existe isso? Existe, irmão. Essa pessoa ela é salva, mas ela não vive pelo Espírito, ela não vive como um cristão. Os líderes da igreja em Corinto, para quem foi escrito esse texto, eles viviam várias coisas e eram crentes que fluíam no Espírito Santo de Deus. Também não é uma coisa que possa determinar se é maduro ou não. Fluir no Espírito Santo não determina também. Eram crentes que fluíam no Espírito Santo. E o que tinha nessa igreja? Tinha uma filosofia mundana dentro da igreja. Existia contenda dentro da igreja. Orgulho, imoralidade, ações banais na justiça, frequência a festas idólatras. Os crentes daquela igreja frequentavam festas idólatras. Aí você hoje, como crente, pergunta assim: será que eu devo deixar meu filho participar do Halloween na escola? Será que eu deixo meu filho participar da festa junina na escola? Será que eu deixo meu filho participar? O crente, ele não pode deixar. Era o que acontecia na igreja de Corinto, que eles definidos como crente carnal. O crente carnal, aquela igreja, eles rejeitavam os ensinos dos apóstolos. As cartas de Paulo, os ensinos da liderança lá, e eles, estou nem aí. Eu quero viver da forma que me dá prazer, independente dos ensinos daqueles homens. E ele continua esse texto dizendo assim, está duro, dona Cássia? Ele continua esse texto dizendo assim, ele dá 2 exemplos, por que ele identificou a carnalidade no meio daquele povo. Ele fala assim, por que ainda são carnais? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Se uma igreja ela tem inveja e divisão dentro da igreja, é porque a carnalidade está falando mais alto que a espiritualidade. Igreja que está dividida e que tem inveja dentro dela, é uma igreja carnal. Pastor, existe? Existe. Divisão e inveja dentro da igreja. É uma igreja carnal. Interessante que no original, né, a inveja ou ciúmes, tem versão que é ciúmes, tem versão que é inveja, é zelos. E o que é essa palavra utilizada no grego? É aquela pessoa que arrasa a outra para se exaltar-se. Ela arrebenta a outra para se exaltar. Poxa, por que o pastor botou fulano no ministério, à frente do ministério tal? Sou muito melhor que fulano. Tenho mais conhecimento da palavra. Fulano é um incompetente. Olha só como ele prega. Que ridículo. Isso é o quê? Inveja. Isso aí é você arrasar a outra se exaltando.
Se recusa a reconhecer o talento ou o dom da outra pessoa. Fulano tem um dom, a pessoa é maravilhosa naquele dom. E a pessoa se recusa. Fulano, horrível o que ela faz. Nada de bom. Sai daquela pessoa. E a pessoa é muito boa naquilo que faz. Porque ela não quer reconhecer. Isso é ciúme, isso é inveja. Ele continua falando assim: visto que há também divisão entre vocês. O que é divisão? O que é contendas? Uma das consequências da inveja e ciúmes é divisão. Quando você fala mal do próximo, quando você atenta contra o que o outro está fazendo, aquilo já começa a gerar uma divisão dentro da igreja. E o que significa no original também? Eu peguei lá no original, o eres. O que é eres? No grego, eres é uma pessoa que é dominada pelo ódio. Quem causa divisão dentro da igreja é uma pessoa que é dominada pelo ódio. Dominada pelo ódio e quer que todos estejam divididos e mais ódio dentro da igreja. Existe um autor que se chama, é um teólogo, William Barclay. Ele viveu de 1907 a 1978. Ele é um pastor da igreja presbiteriana. Olha só, por que eu peguei esse rapaz aqui? Ele tem uma frase dele que ele fala assim: se um homem estiver em divergência com os seus companheiros, se ele for uma criatura rixosa, competitiva, controvertida. O que é alguém controvertida? Alguém que gera polêmica, debate acalorado ou dúvida. Problemática. Ele pode até ser um diligente frequentador de igreja. Pode até ser um assíduo cooperador da igreja. Pode ser servir, pode ser um dizimista, pode ser um ofertante. E ele termina assim: mas nunca será um homem de Deus. Quem causa divisão na igreja pode ser frequente, pode servir, pode ser dizimista, mas nunca será um homem de Deus, porque ele está dividindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa estar unido. O polegar, ele não pode estar sem falar com o indicador. Eles têm que estar unidos, trabalhando em conjunto para poder pegar essa caneca. Se o polegar para de falar com o indicador, eu não consigo pegar a caneca, porque eu não tenho o dedo, que eu não esqueci o nome, que faz esse movimento. Porque um está brigado contra o outro. E o corpo, ele não flui. Os braços brigados com a perna. A perna fala: vou fazer uma greve, vou parar de andar e vou arrebentar com o braço. O braço vai ficar parado. Mas se a perna não anda, o braço também não anda, mas também não chega na comida e acaba os dois morrendo. O braço com birra com a perna, ninguém chega a lugar nenhum e os dois morrem de fome. Por causa do corpo. Gostei do negócio que a Vivi fez, vou fazer. Enquanto eu vou bebendo água, vocês vão glorificando o Senhor. Bom demais. Outro conceito para se identificar se uma pessoa é madura ou não. O volátil, ele é imaturo. O que é o volátil? Conceito de volátil. Alguém que muda rapidamente. É inconstante, é instável, ou se dissipa, se dissipa facilmente ou se desvia facilmente. Isso é uma pessoa volátil. É uma pessoa que não é constante. E continuando Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, criança em maturidade, levados de um lado para outro pelas ondas. O que é um barco levado de um lado para outro pelas ondas? É um barco sem direção. Você joga um barco sem vela e sem leme, ele fica o quê? À deriva. Bateu o vento, ele gira para um lado. Bateu uma onda, ele gira para o outro. Para onde bate, ele vai. É algo que não é constante, não tem direção. Ele não tem proa, não tem rumo. Qualquer lugar é lugar. Qualquer direção é direção.
Ele roda sem destino. Num dia está cheio de fé, cheio do poder de Deus. E no outro esquece quem é Jesus. É o crente montanha-russa. Num dia está lá no alto, na montanha-russa. Outro dia está lá no fundo do poço. Um dia ele está lá no monte, outro dia ele está lá no vale. Não tem uma constância na caminhada cristã. Ele é, como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas. É um crente inconstante. E tem a segunda situação. São jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. É muito fácil entrar uma falsa doutrina dentro da igreja. E ela entra muito sutil. Muito sutil. Eu, como pastor sênior da igreja, tenho que estar observando detalhes para que não entre falsas doutrinas dentro da igreja. Vamos trabalhar com exemplos. A honra. Quem tem honra é Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele. Honra não é para pastores, não é para líderes, não é para ninguém, é para Deus. E isso entra sutil na igreja. Vou honrar meus pastores. Vou fazer isso para os meus pastores. E entra sutil. Daqui a pouco eu estou ali, igual um reizão, sentado. Súditos, cadê a minha coroa? O líder é para servir a igreja. Ele não está ali para ser servido, é para servir. Todo líder de ministério é para servir a igreja, não é para ser servido. Todo diácono é para servir, não é para ser servido. Agora eu sou diácono da igreja. Estou mandando demais, estou mandando e desmandando. Você, fulano, vai lavar aquele banheiro lá da igreja que está podre. Não. O servo, o filho de Deus é o primeiro a servir. Isso entra sutil. Quer ver outra coisa que entra sutil na igreja? A hipergraça. Começa a pregar aqui, povo, Deus é bom demais. Ele perdoa tudo, tudo Ele perdoa. Aí daqui a pouco a igreja está fazendo qualquer coisa. Não, o pastor falou que tudo perdoa. Mas antes da misericórdia tem o quê? O arrependimento. A gente esquece do arrependimento. A misericórdia está acompanhada, anda de mão dada com arrependimento. Aí entra sutil na igreja. Daqui a pouco a gente está vivendo aqui a teologia da hipergraça dentro da igreja. Isso são coisas, ventos de doutrina que acabam entrando dentro da igreja. Igrejas que a gente vê isso o quê? Centrada em prosperidade. Você entra, você só ouve palavra que você vai ficar rico. Igrejas que você entra, que revelações substituem a palavra de Deus. Que é só na base da revelação, na profecia. Eu creio em revelação, creio em profecia. Mas ela acaba sendo guiada, ela esquece a palavra de Deus e só entra a profecia e revelações. Ensinos que distorcem o caráter de Deus. E eu vou explicar aqui alguns ensinos que distorcem o caráter de Deus. O primeiro deles é transformar Deus em gênio da lâmpada. Eu vou passar a mão aqui na minha lâmpada mágica, Deus vai sair e Ele vai me fornecer 3 desejos. E todas essas mensagens onde Deus é o gênio da lâmpada, é prosperidade, conquistas, bênçãos materiais. E essas mensagens, na maioria das vezes, sempre ignoram a morte de Cristo, sempre ignoram a cruz, o arrependimento, a busca pela santidade. Isso é algo que distorce o caráter de Deus. Deus ele é para ser servido. E o homem ele foi criado para servir ao Senhor. E a gente distorce as coisas. A ideia é que Deus aceita tudo. Deus é amor. Eu posso ser do jeito que for, que Ele me ama. Você pode chegar na igreja do jeito que for. Mas precisa existir uma mudança na caminhada.
Onde Jesus entra, onde entra o Espírito Santo de Deus, existe mudança na caminhada. Não é permanecer da forma que entrou. Esse é um ensino que entra na igreja que distorce o caráter de Deus. Deus é amor, então Ele me aceita do jeito que eu estou. Ele é santo e justo. O amor de Deus não cancela a sua santidade. Deus, Ele odiou o que Adão e Eva fez por quê? Por causa do pecado. O Deus é o mesmo, Ele continua odiando o pecado. Continua odiando o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Outro ensino que é deturpado na igreja. Se você sofre, é porque tem pouca fé. Se você tem problemas, é porque está em pecado. Está acontecendo isso na tua vida porque você está cheio de pecado. Ensinamentos errados que entram na igreja. Deus, Ele não trabalha dessa forma. Ele não trabalha se você está sofrendo, é porque você tem pouca fé. Se você tem problemas, é porque tem pecado. Ele não trabalha assim. Isso são ensinos errados. Você está sofrendo porque você tem que passar por aquilo. É um aprendizado que você tem que ter na tua vida. E os problemas não são oriundos do pecado. O pecado causa problema. O pecado, ele causa problema. É natural dele causar problema na vida de quem está pecando. Mas não é necessariamente o sofrimento por conta do pecado. Você está com uma doença, irmão. Está passando por esse câncer por causa do teu passado, da tua vida de pecado do passado. Mentira. Não é isso. Você não está passando por isso. Deus é misericordioso. No momento que você se entregou aos pés dele, Ele apaga tudo. Tudo. Ele não vai botar uma doença em você. Na realidade, Deus não bota doença em ninguém. Deus não bota doença em ninguém. Nosso corpo é carne, suscetível a doenças. Não é Deus que bota. É a nossa humanidade. Se a gente não tivesse doença, a gente ia viver eternamente. A doença é natural. O ensino de Deus é apenas amor. Deus é disciplina. Deus é juízo. Aquele que receber Jesus já está salvo. João 3, acho que 17. Aquele que não recebe já está condenado. Já está condenado. Já está condenado a viver longe do Senhor. Já está condenado. Deus, Ele é disciplina. Ele disciplina os filhos que amam. Um pai que não disciplina o filho, ele não ama o filho. Deus, quando ama o filho, Ele disciplina. Filho, vou dar uma endireitada na tua rota aqui. Vocês lembram daquela propaganda do House, do pinguim da House, que batia assim, a pessoa dava aquele giro? Deus dá aquela pancada, vou dar uma corrigida aqui na tua rota. Lá em casa eu uso um termo. Vou botar o trem no trilho. O trem desviou aqui, vamos dar uma ajeitada aqui nesse trilho. É botar na rota, é Deus te colocando de novo na rota. Agradeça pela disciplina, porque é um sinal que Deus te ama. Senhor, agradeço pela disciplina que eu estou passando, porque é um sinal que eu sou amado por Ti. Agradeça. Glória a Deus. O povo está assustado. Calma. O que distorce também o caráter de Deus? O evangelho centrado no homem. Que a gente está vendo muito hoje. Pregação coach. O homem é o melhor, é o centro da criação. Deus criou você, você é o centro do universo. Tudo gira em torno de você, a lua, os astros, tudo se alinham quando você se apresenta. Isso é a pregação coach. Você é o centro do plano de Deus. Isso é uma frase utilizada numa pregação coach. Deus existe para realizar os seus sonhos. Deus está à disposição para fazer tudo o que você merece. Pregação coach. Na Bíblia, Cristo é o centro da Bíblia. Ele está de Gênesis a Apocalipse presente. Jesus Cristo é o centro. Ele tem que ser o centro das pregações, ele tem que ser o centro da igreja e o centro da nossa vida. O que passar disso é do maligno. É o centro de tudo. E eu falei aqui já, vou falar novamente, revelações que substituem a Bíblia. Visões, sonhos, profecias acima da palavra. Todo sonho, visão, profecia que ir contrário à palavra não é de Deus.
ou é da carne ou é do inimigo. Você tem que dar uma filtrada pela palavra de Deus, a profecia que você recebe. Irmã, o marido de Beltrana vai ser seu marido. Ué, tá esquisito isso, não tá não? Se você filtrar pela palavra, tem alguma coisa errada, não tá? Já repreende no nome de Jesus. O que for contrário à palavra de Deus, não provém de Deus, ele não entra em contradição. Existem profecias, existem visões, existem revelações, sonhos, mas ele nunca vai contrário à palavra dele. Se está contrário, tem alguma coisa errada. O ensino que banaliza o pecado é a última, que eu anotei aqui, que distorce o caráter de Deus, que eu falei sobre a hipergraça. Irmão, pode viver à vontade, porque Deus te entende. Jesus passou por aqui, viveu tudo, ele sabe que é difícil. Pode viver à vontade, ele vai te perdoar, porque ele foi tentado nisso aí também. Pode viver à vontade. Irmão, todo mundo faz, todo mundo vive isso. Santidade está tão longe, tão distante. Você não precisa buscar a santidade. Santidade era para Jesus. Você não vai conseguir na sua humanidade, pecador miserável. Não, santidade é para Jesus. Outro, não precisa mudar. Isso é o seu gênio, é assim mesmo. Como é que é comportamento? Esse é o teu comportamento. Sanguíneo, fleumático, temperamento, né? Esse é o teu temperamento. Fica à vontade para ser o que você é. Colérico, sanguíneo. Não vai mudar. Ele conclui assim: cuidado com a astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só Atos 20, 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Esse povo estava fora ou estava dentro da igreja? E dentre vocês mesmos. O que torce a verdade, às vezes está dentro da igreja. Ele inicia dentro de uma reunião, torcendo a verdade, a fim de atrair discípulos. Pessoas que sigam essa ideia ruim. Posso criar dentro do GC, lá na Asa Norte, lá em casa, começar a criar uma doutrina e criar discípulos. Posso criar lá que só os flamenguistas vão para o céu. E começar a atrair discípulos. De repente, alguns vascaínos se convertem lá no GC ao flamenguismo. E a gente vai viver mais feliz nessa terra. É dentro da própria igreja que surge uma doutrina doida dessa. E a gente tem que estar atento. Como que a gente tem que estar atento? Se eu começar aqui a subir e falar isso, dos flamenguistas, só os flamenguistas vão ser salvos. Algum irmão tem que levantar e gritar: heresia! Os vascaínos também, porque sofrem demais. A irmã já vascaína, não vou parar de brincar com os vascaínos. Alguém tem que levantar e dizer: por quê? Todos têm que conhecer a palavra de Deus. O ensino não está restrito aos líderes. O ensino da palavra de Deus é para todos, está aberto para todos. Ninguém esconde a Bíblia. Eu não termino a mensagem aqui, fecho a Bíblia, boto lá no cofre. Ela está aberta para todos terem conhecimento. É só você sentar em casa em meia hora de estudo por dia, não precisa nem ser tanto, 10 minutos por dia já vai fazer uma diferença absurda. Para você poder gritar: heresia! Não é isso. Isso está nas nossas mãos, para que a doutrina ela não entre, ela não nasce. Nós temos G6 na igreja. Imagina o líder de GC imaturo, ele cria uma doutrina dentro do GC. Fruto da imaturidade dele, ele cria uma doutrina, uma disciplina. E acaba contaminando a igreja. E existem alguns sinais nítidos do crente imaturo. O crente imaturo, ele vive dominado pelas emoções. É aquele crente emocional. A gente brinca que o presbiteriano é uma geladeira, né? E que o assembleano é aquele fogo puro. Emoção vira, não sei o quê. Mas existe ali um meio termo. Existe o equilíbrio. A gente tem que ter a emoção, ser guiado pelo Espírito Santo.
Mas a gente tem que ter a palavra e a consciência na sabedoria divina que vem de Deus. Nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. O equilíbrio. O equilíbrio que vai nos dizer, não é a emoção, é o equilíbrio. A gente não pode tratar tudo dentro da igreja com emoções, porque senão a gente vai ser considerado imaturo. Aquele que se ofende facilmente, qualquer coisa a pessoa se ofende. Uma brincadeira, uma piada, a pessoa se ofende, fica magoada. Isso é sinal de imaturidade. A pessoa brincou com o seu cabelo, nossa, o cabelo está rosa. Não, já me magoou, não sei o quê, vou sair da igreja. Qualquer coisinha a pessoa sai. Gera divisões, aquela pessoa que gera divisões dentro da igreja. A gente está colocando, a gente ganhou lá da matriz 2 movies. Está ali para a gente instalar 2 movies. Deixa eu confessar aqui. Vou confessar meus pecados. Eu não sou muito adepto de muita luz, fumaça. Acho que minha origem presbiteriana não deixa. Minha origem. Mas a gente ganhou. E a gente vai instalar. Aí quando a gente instalar, de repente vai ter aquele irmãozinho. Nossa, essa luz está batendo no meu olho. Vai falar com o do lado. Que absurdo, o pastor botou aqueles movies lá, agora fica batendo no meu olho. Aí o outro já diz com o outro, botou uma fumaça, e agora? A igreja encheu de fumaça. E vai começar, aí começa aquela divisão na igreja, os a favor do move e os contra o move. Aí já gerou uma divisão dentro da igreja. Isso é um exemplo que acontece com frequência. E o crente maduro? Crente maduro, legal, o move, não gosto, vai bater no meu olho. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. A forma de enfrentar é diferente. Uma vez eu sentei do lado de um amigo meu, imaturo. Rapaz, ele virou comentarista de culto. Comentarista de culto, só que comentarista negativo. Tudo incomodava. Tudo incomodava ele. Eu estava lá querendo adorar, ele me catucava. Poxa, fulano ali está não sei o quê. Amém. Estava de novo, e catucava de novo e vinha outro comentário. Foi o culto todo. Na mensagem, rapaz, esse pastor fala demais. Tudo tinha um comentário, comentarista de culto. E tudo negativo, não tinha um bom. A gente senta do lado da igreja, de um crente desse, imaturo, o que vai acontecer conosco? A gente vai receber aquilo. Não é que é verdade mesmo? O pastor fala demais. Poxa, ele conseguia matar essa mensagem ali em 20 minutos, falou 50. Por que isso? Entrou no meu coração, já era. Tudo que aquele pastor falar, eu vou ter aquilo no coração. Pode ser uma mensagem em 10 minutos, para mim vai ser demorada, porque já entrou no meu coração. Isso são divisões dentro da igreja. Quem causa divisões ou recebe a divisão é um crente imaturo. Outra, o crente imaturo, ele busca reconhecimento. Ele não está lá para servir. Chegou lá, lavou o banheiro, e ele anuncia, faz uma reportagem no Jornal Nacional. Ele lavou o banheiro, fulano lavou o banheiro e apresenta, olha só a qualidade do meu banheiro lavado, muito diferente de todos que lavaram antes de mim, a excelência do meu trabalho. Pastor, olha aqui meu trabalho, vem aqui olhar. Ele anuncia. Ele não está no coração dele, está longe do servir. O coração dele está longe. Isso é um dos sinais que a gente vê imaturidade, o coração longe do servir. Outra característica dos imaturos, não aceita correção. Você vai falar com o irmão que ele está errado, que ele tem que corrigir a rota dele. Você arrumou a 3ª Guerra Mundial. Esse irmão, ele bate os pés e sai da igreja e não fala mais contigo. Não tem o coração ensinável. Opa, vou confessar mais um pecado. Deixa eu confessar mais um pecado. Eu aproveitei essa semana, fiz 2 vídeos, não sei se vocês viram no Instagram, 2 vídeos fardados. Chamando, convidando para o culto.
E um amigo meu estava receoso de me falar sobre o fazer vídeo fardado, que poderia me dar alguma complicação dentro do exército. E ele todo cheio de dedo, achando como eu ia receber aquilo. E um outro que eu conheço assim de vista, pastor, de uma outra turma, falou assim: não, eu preciso falar, então você me passa o telefone dele que eu vou falar com ele. Você está com medo, receoso do coração dele, mas eu vou falar. Aí ele me falou também, cheio de dedo, a mensagem, né? Aí eu falei com ele: não, irmão, obrigado pela dica. E eu vou seguir o seu conselho, não vou mais fazer vídeo fardado. E quando passar, eu vou arquivar esses vídeos que eu tenho aqui fardado, para que você não dá margem, né? Dentro da instituição, né? As pessoas, elas estão com dedo de falar com as outras, com medo da reação. Poxa, eu não sei qual vai ser a reação dele. Se eu falar com ele que ele está errado em fazer um vídeo fardado, ele pode me brigar comigo, ele pode achar isso ruim, não sei o quê. Não, pô. A gente tem que estar apto para escutar. E dentro do teu conhecimento, dentro das Escrituras, você aplicar ou não. Meu nome é Eberson de Oliveira Prudente. Eu tenho que ser prudente nas minhas ações, nem que se for pelo nome. Então vamos ser prudentes e vamos tirar os vídeos. Recebi a legislação a respeito do assunto, verifiquei a legislação do Exército, não tem nada. Eu não poderia estar falando sobre a instituição, algo ou alguma ação denegrindo a imagem da instituição. Ali está amparado, não tem nada de errado naquele vídeo. Mas vamos ser prudentes. Se Deus levantou esse pastor lá do Rio de Janeiro para me falar, opa, tem alguma coisa aí, então vamos atender. É você ouvir a voz de Deus, é você, os profetas que te enviaram, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele está mandando para você. É igual aquela piada, você está numa ilha deserta, pedindo, Deus, manda alguém para me ajudar, manda o barco, manda o helicóptero, manda tudo, você não aceita nada, eu estou esperando o próprio Deus vir. Você não vê os sinais de Deus. Nada é por acaso, tudo tem um porquê, e a gente tem que estar com discernimento espiritual para ver isso. Amém? Dormiram? Ou estão sofrendo? A gente falou no início do texto sobre leite espiritual. O que é o leite espiritual? O leite espiritual, povo, ele não é errado. Não é errado você receber o leite espiritual. O recém-convertido, o início da caminhada, ele tem que receber o leite espiritual. Ele tem que receber, ele não pode receber a picanha direto, senão dá ruim. E o que é o ensino? O que é o leite espiritual dentro da Bíblia? Que a pessoa recebe. O leite espiritual são as nossas aulas de batismo. Esse é o leite espiritual. O que o leite espiritual ele fala sobre o quê? Arrependimento. O nosso arrependimento diante de Deus, diante da cruz, isso é o leite espiritual. A fé em Cristo, você contar que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele vai cuidar de você, isso é leite espiritual. Perdão dos pecados é leite espiritual. Os meus pecados Ele não se lembra mais, isso é leite espiritual, quando há arrependimento. Salvação, o plano da salvação é leite espiritual. Por que Jesus morreu na cruz? Por isso, o sacrifício, o sangue dele vertido na cruz. O plano da salvação é leite espiritual. O amor de Deus sobre a sua vida e por você é leite espiritual. Princípios básicos da vida cristã é leite espiritual. Quer ver um texto? Lá o Sermão do Monte. Acho que é Mateus 5, 6 e 7. Acho que é isso. Se eu estiver errado, depois gritem aí. Sermão do Monte é leite espiritual. É um leite espiritual para a caminhada dentro da igreja. E oração. Quando Jesus ensina no Sermão do Monte a orar, a oração é um leite espiritual. Como é que você inicia a oração? Se referindo a Deus, Pai nosso que está no céu. Santificado seja o nome, você adora. Você fala sobre você pede perdão pelos seus pecados. Você faz a sua petição. Isso é o princípio do leite cristão. E o alimento sólido? O nosso mocotó da palavra? Santificação. É quando a mensagem é de santificação. Aí você passa do leitinho para o mocotó.
quando é disciplina espiritual, você não pode só ficar nisso. Você precisa meditar na palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, são as disciplinas espirituais. Quando você recebe uma palavra para você matar o seu ego e confiar em Deus, matar o seu orgulho, isso é mocotó, é picanha. Uma vida no Espírito é uma rabada. Eu preciso viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Chega de dar cabeçada e murro em ponta de faca. Chega de ser guiado pelo meu braço. Sofrimento na caminhada cristã. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. A caminhada cristã não é um mar de rosas. É você se negar todos os dias. Negar a minha vontade, negar os meus anseios. Eu falei sobre isso na última pregação. É você caminhar negando-se a si mesmo. Responsabilidade espiritual. Tem crentes que botam a culpa sempre no outro. Só sabe botar a culpa no outro. Ele não assume a responsabilidade dele. A salvação ela é individual. O crescimento e maturidade ele é individual. Eu não posso culpar o Judson porque eu continuo imaturo. Mas, Senhor, o Judson não está me discipulando, ele não está me ensinando a palavra de Deus. Isso é responsabilidade espiritual. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Ah, o pastor André Valadão não está me discipulando, eu estou caminhando sozinho. Não, isso não acontece, só um exemplo. Isso é colocar a culpa no outro. Quando você é imaturo, você coloca sempre a culpa no outro. Eu saí da igreja, culpa de fulano. Aconteceu isso comigo, foi culpa de Beltrano. Meu filho se desviou, foi culpa daquela má companhia miserável que estava andando do lado dele. Não era culpa do meu filho. E não era minha culpa por não ter ensinado a palavra de Deus para ele. A culpa é do outro. Sempre é do outro. Isso é responsabilidade. Discernimento espiritual. O maduro na fé. O alimento sólido é você discernir o que é do espírito, o que é da carne, o que é do homem. O que é do espírito, o que é da carne e o que é de Deus. O que é emoção, o que é a sua carne e o que é o Espírito Santo de Deus. É você discernir. Alimento sólido é você buscar os dons espirituais na caminhada cristã. Os dons espirituais, eles não estão aqui só para aquela época, ele é para hoje. Os dons espirituais são ferramentas para você fazer a obra de Deus hoje. É uma busca. A Bíblia fala que a gente deve pedir. Você tem pedido por dons espirituais? Ou você estou bem como eu estou? Preciso não. Às vezes o teu chefe está sendo usado pelo inimigo lá, no teu trabalho. Você com um discernimento, você saberia que era o inimigo usando ele e você está brigando contra ele. Você não está brigando contra o inimigo que está montando nele. Discernimento, ele faz parte da caminhada cristã, para você conseguir vencer as dificuldades. Glória a Deus. Como alcançar a maturidade? Eu quero ser maduro na fé. A gente tira também esse conhecimento lá em Efésios 4,13, como alcançar a maturidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé. O que é a unidade da fé? Isso aqui é para a igreja, pô. O que é uma igreja na unidade na fé? É a mesma base do Evangelho. É a mesma confiança em Cristo. É uma igreja que confia em Cristo. Quando todos aqui estiverem no nível de quem vou recorrer no momento de angústia, ao Senhor. Opa, temos unidade de fé. Parei de recorrer aos homens. Quando seguirmos na mesma direção, qual é a direção que a igreja está indo? Sobradinho, Lagoinha Sobradinho, para onde ela está indo? Qual é a direção que ela está indo? Levar o evangelho para as pessoas de Sobradinho. Quando todo mundo estiver pensando da mesma forma, eu tenho que evangelizar, eu tenho que convidar, eu tenho que trazer pessoas, eu tenho que
ajudar, eu tenho que ser vida na vida. A gente está caminhando na mesma direção. Aí meia dúzia está caminhando com esse propósito, conquistar Sobradinho. 235 para outra direção. Só quero aqui chegar, receber o meu, ouvir aquela palavra que abençoa a minha vida e vou meter o pé. Quando todo mundo estiver caminhando na mesma direção, isso é unidade de fé. Comunhão entre os irmãos, quando todos estiverem fazendo parte de um GC e tendo comunhão. Quando acabar o culto e não sair correndo, isso é unidade de fé. Quando todos tiverem conhecimento do Filho de Deus, quando todos conhecerem quem é Jesus na Bíblia, quem é Jesus na minha vida e como eu devo proceder conforme Jesus, isso é maturidade. Viver seus ensinamentos em todas as coisas e desenvolver intimidade com Ele. Bíblia e oração gera intimidade. Gera intimidade. Eu costumo dizer aqui que a busca é sua. Não corra atrás de profeta. A busca é tua. Ele vai falar contigo. Mas de repente ele está falando contigo e você não quer ouvir. Ele está falando e você não quer ouvir. Aconteceu comigo essa semana. Ele falando comigo e eu não querendo ouvir. Hoje é o dia da confissão dos pecados. E eu não querendo ouvir. Ele levantou um profeta, um amigo meu lá no Rio de Janeiro. Deu um sonho para ele. E falou com esse meu amigo tudo que era para eu ouvir. Que ele já tinha falado comigo e eu não queria ouvir. E ele falou de ponta a ponta. Aí você chora. Você se envergonha. Senhor, por que eu fui tão incrédulo? Obrigado, Pai, porque mesmo eu sendo esse Eberson, às vezes tão incrédulo, o Senhor levanta profetas a quilômetro de distância para poder falar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Isso aí é conhecimento do Filho de Deus. Até que alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Eu sei que ser igual a Cristo é inalcançável. É inalcançável. Mas tem que ser o nosso foco. Todo dia eu quero ser um pouco mais parecido com Cristo. Todo mais eu quero ser mais parecido com Cristo em amor. Eu quero encontrar a mulher adúltera e tratar com amor como Cristo tratou. Eu não quero apedrejar como os outros. Eu quero seguir como Cristo em humildade, lavando os pés. Não quero que lave os meus pés, eu quero lavar os pés. Eu quero seguir igual Cristo em santidade. Ser santo como Cristo foi. Mesmo no Getsemane, tendo a opção de não ir para a morte de cruz, eu escolho ir para a morte de cruz. E eu quero ser igual Cristo no serviço, servir o próximo, até que Ele venha. A gente tem que buscar isso, ser parecidos com Cristo. Vamos ficar de pé? Espero que a palavra não tenha sido muito dura, mas a igreja de Cristo em sua totalidade, não estou falando de Lagoinha Sobradinho, ela está precisando de uma sacudida. Ela está precisando dar um choque de 220 volts. Jesus está voltando. Está muito próximo. E a gente vê quando a gente liga o repórter. Está muito próximo. A igreja não pode mais continuar como um bebê. A gente tem muito para conquistar aqui fora. Se a gente continuar com meninice aqui dentro, a gente está perdendo tempo. Continuar de briguinha interna, a gente está perdendo tempo. A gente tem muita coisa, muita alma indo para o inferno, e a gente brigando com briga interna.
Muita gente indo para o inferno e a gente preocupado com um agente. Que Deus, Ele possa começar em mim muita maturidade no meu coração, muita maturidade, para que a gente conquiste essa cidade para Ele, não é para nós, é para Ele. A gente teve a oportunidade aqui de implantar uma igreja para fazer a diferença. Não é uma igreja igual às outras. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. Uma igreja diferente. Uma igreja cheia da palavra de Deus. Uma igreja que não tem vã doutrina. Uma igreja que ame o próximo. Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando no nosso meio. Só que tem que ser uma busca individual. A gente tem que pensar em acabar com o trabalho da Aline, do Efatá. Porque todo surdo e mudo que entrar aqui, ele tem que sair falando e ouvindo. A gente tem que acabar com o trabalho da Aline. Uma igreja que vive o poder de Deus. Isso só vai acontecer quando formos maduros na fé. Não existe milagre onde há meninos caminhando. Onde eu estou de birrinha com o outro, brigando com o outro. Não vai ter milagre. Deus não vai se manifestar no lugar onde tem birra e briga. Ele se manifesta onde tem adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. É onde ele se manifesta. Eu quero ver e ainda vou ver. Eu ainda vou ver. Antes dele me levar, eu ainda vou ver. Isso aqui nessa igreja. Vamos louvar o Senhor?